Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos codificar um algoritmo que resolve o seguinte problema. Dada uma lista de números e os valores A, B e C, vamos codificar um algoritmo para contar quantos valores da lista são iguais a A, B e C. Então, esse algoritmo ele possui esses 6 passos. No passo 1, nós vamos criar uma função para receber e armazenar a lista na variável lista e os valores de referência nas variáveis A, B e C. Então, essa função que nós vamos criar, ela vai receber 4 valores, né? A lista e os 3 valores de referência. Em seguida, nos passos 2, 3 e 4, nós vamos criar as variáveis que vão ser utilizadas como contador para contar justamente a quantidade de vezes que o número A vai aparecer na lista, a quantidade de vezes que o número B e o número C vão aparecer. Então, criamos essas 3 variáveis, conta A, conta B e conta C. Como essas variáveis vão ser utilizadas para armazenar a quantidade, né, nós vamos utilizar elas como contadores, elas começam em 0, são inicializadas em 0. No quinto passo, nós vamos iterar a lista com x. E aí, para cada x, ou seja, para cada iteração, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar as nossas condições para saber se devemos atualizar esses contadores ou não. Então, a primeira condição, o passo 5.1, nós vamos verificar se x é igual a A. Caso seja, a gente soma o conta A. Em seguida, a gente cria outra condição, o 5.2, para verificar se x é igual a B. Caso seja, a gente atualiza o conta B. E fazemos a mesma coisa no 5.3 para verificar se x é igual a C. Caso seja, a gente atualiza o conta C. Após o término da iteração, ou seja, quando x percorrer todos os elementos da lista, a nossa função vai exibir os valores dos contadores, de conta A, B e C. Então, essa é uma função que vai retornar mais de um valor, né? Nesse caso, vai retornar 3 valores. Então, vamos codificar essa função. Vamos criar a função def, o nome dela vai ser conta ABC, vai receber a lista, a variável A, a variável B e a variável C. O cabeçalho da função termina com 2 pontos. Em seguida, vamos criar as nossas variáveis, conta A igual a 0, conta B igual a 0, conta C igual a 0. Agora nós vamos iterar a lista com x e para cada x nós vamos perguntar se x é igual a A, então eu vou atualizar o conta A. Conta A é igual a conta A mais 1. Também vou perguntar se x é igual a B, caso seja, porque eu tenho que atualizar o conta B. Conta B é igual a conta B mais 1. E por fim, eu tenho que verificar se x é igual a C. Caso seja, botou 2 pontos. Eu vou atualizar o conta C. Conta C é igual ao conta C mais 1. Depois que eu terminar de iterar toda a lista, eu vou retornar na função return os valores de conta A, conta B e conta C, que estão armazenando justamente a quantidade desses valores. Pronto, essa é a nossa função. Vou só dar uns enters aqui, ficar uma leitura mais agradável. E vou dar o play. Agora que a função está criada, vamos utilizar essa função. Eu vou criar uma outra seção de código. Vou utilizar aqui a função conta ABC. Vou passar uma lista de valores. 1, 1, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 4, 5, 3, 3, 2. E os valores de referência de A, B e C, que vai ser 1, o 2 e o 3. Então, ao executar essa função, ele vai me dizer dessa lista qual a quantidade que tem de números 1, números 2 e números
3. Então ele vai dizer, olha, o número, nesse caso, coincidentemente foi igual, né? O número 1 se repete 4 vezes, o número 2 se repete 4 vezes, e o número 3 se repete 4 vezes. Mas se eu não quisesse saber 1, 2, 3, eu quisesse saber o 6, o 5 e o 2. Ele vai te dizer, olha, o número 6 se repete uma vez. O número 5, 0. Que quer dizer que o número 5 não está na lista. E o número 2 se repete 4 vezes. Né? Nós podemos também armazenar essas variáveis, os valores que são retornados pela essa função, esses 3 valores, em variáveis. Eu vou chamar de A, B e C pequeno. Então agora eu vou usar o print para exibir. Print. Vou exibir uma mensagem. O valor A, o valor 6, vou colocar assim, o valor 6 se repete A vezes na lista. Vou copiar e fazer a mesma coisa para os próximos. O valor 5 e o valor 2. Se repete B vezes, se repete C vezes. Então, olha só, agora, o que vai me dar? O valor 6, né, que foi o primeiro que eu passei, se repete isso aqui tinha que ajeitar, né? Uma vez na lista. O valor 5 se repete 0 vezes na lista. O valor 2 se repete 4 vezes na lista. Mas se eu alterar aqui de 5, por exemplo, para 3, qual o problema? É que nessa minha instrução ainda está o valor 5 e não o valor 3 que eu mudei. Então aqui nessa função também os valores que a gente vai passar, a gente pode mudar aqui. Eu vou guardar em variáveis. X igual a 6, Y igual a 3, Z igual a 2. E aqui eu vou passar os valores de X, Y e Z. Então agora, em vez de fixar aqui, eu posso fazer assim. O valor X, o valor Y e o valor Z. São os valores que eu passei para a função. Estão guardados nessas variáveis. Então a gente tem a mensagem. Agora, o valor que eu passar aqui, que eu vou passar na função, eu também vou exibir corretamente na mensagem. Então, o valor 6 se repete uma vez na lista, o valor 3 4 vezes e o valor 2 também 4 vezes. Se eu mudar de 6 para 1, né, automaticamente a mensagem já vai ficar certa. O valor 1 se repete 4 vezes na lista. Tá? Então a gente pode utilizar aqui essas estratégias para possibilitar uma leitura mais agradável para o usuário do retorno da nossa função. Ok?